Olá, o Cinema 11 está começando. É bom ter você aqui com a gente mais uma vez. No programa de hoje vamos falar sobre um jovem talentoso montador do cinema pernambucano, Alan Tonello. Ele é o personagem da série A História do Futuro. Vamos falar também sobre um dos mais irreverentes super-oitistas do cinema brasileiro, Jomar Muniz de Brito. A gente revisita a filmografia de Jomar agora. Existe uma dificuldade em classificar Jomar Muniz de Brito. Podemos usar as seguintes palavras para definir a mesma pessoa: professor, filósofo pop, cineasta, poeta, crítico, escritor e assim vai. Por isso, a cineasta Lucia Alcântara propõe um novo termo no seu documentário, JMB, o famigerado. Toda sessão de cinema é uma sessão de estupro. Então aqui nós estamos mais ou menos, me sinto um tanto estuprado por essa coisa. O cinema é isso, é você entrar dentro da câmera. Pois é um ato sexual, eu acho. Jomar é uma personalidade que caminha em diversas mídias. Dessa forma, também participou do movimento Super 8 na década de 70. Seus filmes, normalmente de caráter experimental, confrontam paradigmas e fazem fortes críticas. É em 1974 que ele inicia sua carreira como cineasta, rodando 3 curtas: Ensaio de Androginia, Barbarolixá, Mário Miranda, Maria Aparecida no Carnaval e Infernolento. Me vanglorio de fazer uma crítica cultural. Isso botaram na minha cabeça. Foi um amigo meu, sociólogo, que disse que o que eu fazia, o que eu escrevia era crítica da cultura. Eu nunca tinha usado isso, não. Aí isso me impressionou, aí eu fiquei dizendo isso. Então, mas eu queria dizer isso, que essa crítica cultural não é uma coisa assim, academicamente correta, não é nada a ver com marxismo, nem com Jean-Paul Sartre, é uma coisa mais da vida da gente mesmo. Nestes primeiros trabalhos, Jomar não mostra muita preocupação com os aspectos técnicos. Porém, já é possível notar a busca por uma marca pessoal e também a preferência por temas considerados polêmicos. Porque tem um sentido de crítica a umas figuras, vamos dizer assim, carismáticas da nossa cultura, mas não era só isso. Nós criticávamos todos os tipos do que a gente chamava de imperialismo cultural no Brasil todo. O trabalho do Vivencial de Versoni nessa cidade, para mim, foi o trabalho mais forte, chamado, apelidado de tropicalismo. Afinal de contas, para que serve o Super 8? Os filmes feitos no movimento Super 8 eram elogiados em vários festivais do Brasil, mas existia um problema: eles não haviam sido exibidos no Recife ainda. Daí, foram organizadas algumas tentativas de corrigir este erro. Jomar Muniz de Brito elaborou um projeto chamado Cine Vivendo, onde ele percorreu espaços culturais, projetando seus filmes e realizando debates. O programa frequentava os lugares mais diversos, para assim atingir os mais diferentes públicos. No fim de 1976, o Super 8 já perdia a imagem de mero hobby doméstico e passava a ser reconhecido como um instrumento de expressão artística. O filme O Palhaço Degolado, de Jomar e Carlos Cordeiro, é admirado e estudado até hoje. Então, o Palhaço Degolado se tornou famoso porque havia um setor da cultura, sobretudo um setor jovem, que não admirava muito esse poder cultural exercido por alguns intelectuais. E como a gente criticava, chamando eles pelo próprio nome, aí gostavam do Palhaço Degolado. Mas eu queria dizer que o melhor
dos meus filmes não é o Palhaço Degolado, é a transação minha com a cidade do Recife, como a cidade do Recife aparece. O filme faz uma crítica a duas personalidades já consideradas mestres e, assim, intocáveis: Gilberto Freire e Ariano Suassuna. Ariano é o formulador do movimento armorial, onde o principal objetivo é criar uma arte erudita a partir dos elementos da cultura popular. O palhaço, no filme de Jomar, reclama que o povo, que morou nas senzalas e lutou contra a ditadura, agora vê suas origens se tornando qualquer coisa erudita apenas para o deleite dos intelectuais. Pela força dos brasões familiares e dos poderes oficiais, tudo pode transformar-se em armorial. Céus armoriais, astrologia armorial, literatura de cordel armorial, gravadores armoriais, povo armorial, yoga armorial, empreguismo armorial, sexologia armorial, subvenções armoriais, sobrados e mucampos, quem diria? Armoriais, megalomania armorial, piruetas armoriais, dança armorial, como é mesmo, professora Flávia Barros, a referência armorial. O filme O Palhaço Degolado levou o prêmio Renato Carneiro Campos no Festival do Recife. E, pelo conjunto de obras, Jomar ganhou o prêmio de melhor diretor. No ano seguinte, no mesmo festival, Jomar ficou em terceiro lugar com a obra Inventário de um Feudalismo Cultural, um filme que se manifesta contra as restrições que esganavam os movimentos artísticos. Os bacharéis e doutores iam chegando de Coimbra, de Paris, da Alemanha, de Montpellier, Edimburgo, depois saindo de Olinda, de São Paulo, da Bahia, todos uns sofisticados, trazendo com seu verdor as ideias dos ingleses e as modas dos franceses. O Brasil não é o meu país, é nossa esquizofrenia. O movimento Super 8 começa a mostrar sinais de declínio no início dos anos 80. Então, alguns cineastas passaram eles mesmos a bolar mostras em espaços alternativos. Essas exibições eram feitas de forma caseira e, assim, sofriam atropelos de última hora. Mas foi uma forma que Jomar encontrou para não parar sua produção. O último filme de Jomar de que se tem notícia foi no ano de 1982, mas isto não quer dizer de forma alguma que ele está estacionado. Sempre engajado no que há de mais moderno em termos de arte e forma de se expressar, é possível encontrar Jomar Muniz de Brito distribuindo seus atentados poéticos pelas ruas do Recife. No próximo bloco é o próprio Jomar Muniz de Brito quem fala sobre o trabalho dele e sobre o ciclo do Super 8 em Pernambuco. Até já! Ele não é apenas um cineasta, um militante do movimento superoitista que sacudiu Pernambuco na década de 70. Jomar Muniz de Brito é um agitador cultural e ele falou para o Cinema 11. Dia 8 de abril de 1937, aqui no Recife, bem ali no bairro de São José, mais especificamente na Rua Imperial. Diplomado em Filosofia pela Universidade de Pernambuco, atual UFPE, desde muito cedo se interessou por cinema. Quando adolescente, fez parte do Cineclube Vigilante Cura. Havia um movimento na cidade do Recife, não só aqui, mas no Brasil todo, um movimento do cineclubismo. Eu participei desse movimento adolescente,
E como eu era o único adolescente ligado, ia às reuniões do cineclubismo, onde se estudava até uma disciplina que não se fala mais nela hoje em dia, que é a filmologia, que era a teoria estética do cinema. Por conta disso, eu fui convidado. Eu participava de um cineclube católico, que era o Cineclube Vigilante Cura. E por conta da minha participação, em sendo católico, jovem, e participando desse cineclube, eu fui convidado por 2 colégios religiosos, o Colégio das Damas e o Colégio São José, para dar aulas de iniciação ao cinema, mas não ao fazer cinema. Era a formação do espectador cinematográfico. Parece que Jomar tomou gosto pelo ensino e, no início dos anos 60, fez parte do grupo inicial do sistema Paulo Freire de Educação de Adultos, uma metodologia inovadora de ensino, na qual os alunos conseguiam se identificar com o que estavam aprendendo. Mais tarde, Jomar lecionou na Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Pernambuco, das quais foi afastado durante a ditadura militar. Ele também foi professor da Escola Superior de Relações Públicas. Apesar de já ter uma carreira estabelecida como professor, ele nunca abandonou sua paixão: fazer filmes. Uma amiga minha foi estudar nos Estados Unidos, fazer mestrado de educação nos Estados Unidos, e me trouxe de presente uma câmera pequenininha que ainda hoje eu guardo como uma relíquia. Então, com essa câmerazinha, eu comecei a filmar coisas. Então, eu começava a filmar e eu tinha uma certa atração que só depois eu comecei a interpretar pelas ruínas. Quando eu passava por algum lugar que via uma casa derrubada, uma ruína, aquilo, eu dizia, isso pode prestar para um filme, isso é interessante. Os homens fartos, pretos, lindos e tostados, os negros índios mestiços, fortes braços no trabalho, os que constroem o Brasil. Sua vontade de produzir filmes cada vez melhores fez com que Jomar criasse o cargo de assistente de concepção. Comecei a filmar com pessoas que realmente sabiam filmar, que eram técnicos, que eram cinegrafistas. Eu tinha as ideias e participava do processo todo de filmagem, entendeu? Vamos dizer assim, da direção geral, e eu criei um cargo. O cargo foi de assistente de concepção. Boa parte de suas realizações cinematográficas são de crítica social, mais especificamente, crítica à ditadura militar. Vivencial 1 é um filme que deixa claro o seu engajamento com o tropicalismo. Chega não, porque pra isso, tô mesmo assim, tô mesmo assim, tô mesmo assim, assim. Um dia assim, viral. Um dia assado, viral. Um dia assim, futuro de lindo brincando. Futuro de lindo brincando. Foi um amigo meu, sociólogo, que disse que o que eu fazia, o que eu escrevia era crítica da cultura. Eu nunca tinha usado isso, não. Aí isso me impressionou, aí eu fiquei dizendo isso. Então, mas eu queria dizer isso, que essa crítica cultural não é uma coisa assim, academicamente correta, não é nada a ver com marxismo, nem com Jean-Paul Sartre, é uma coisa mais da vida da gente. Além de cineasta, Jomar também é escritor. 10 livros estão no seu currículo. Com tradições do homem brasileiro, do modernismo à bossa nova, Escreve Vendo, Nos Abismos da Pernambucália, Inventário de um Feudalismo Cultural, Terceira Aquarela do Brasil, Verbo e Imagem, Bordel Brasilírico Bordel, Arrecife de Desejo e outros Orfeus. Mais recentemente, lançou o livro em CD Pop Filosofia, O que é isto? Para resumir Jomar, 2 palavras bastam:
agitador cultural. Recife, cidade lendária, de pretas de engenho cheirando a banguê. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Do Super 8 para a bitola em 35mm. Você acompanha agora o roteiro de estreias nos cinemas da cidade. Em Operação Skyfall da saga 007, a lealdade de James Bond a M é testada quando o passado dela volta a assombrá-la. Com o MI6 sob ataque, 007 deve rastrear e destruir a ameaça, mesmo que isso tenha um custo pessoal. Esse novo longa da série 007 pode ser visto nos multiplex Recife, Tacaruna, Boa Vista e Casa Forte a partir do meio-dia. A Arte da Conquista conta a história de um adolescente solitário que se torna amigo de uma garota bem popular, porém complicada. Aos poucos, eles acabam vendo o quanto têm em comum. O desenrolar dessa história pode ser visto nos multiplex Tacaruna, Boa Vista e Casa Forte a partir do meio-dia e 10. Um complicado triângulo amoroso com a belíssima mulher se transforma em uma séria batalha que aborda as forças de vontade dos dois homens que disputam por ela. A Tentação pode ser assistido no Multiplex Recife a partir do meio-dia e 20. E no Cinema Apollo, a comédia O Ditador entra em cartaz. O filme conta a história de Aladim, um ditador africano que é sequestrado nos Estados Unidos e agora precisa provar sua verdadeira identidade. O filme do mesmo diretor de Borá e Bruno está em cartaz de segunda a quarta a partir das 5 da tarde. Também no Cinema Apollo está em cartaz o filme Tropicália, que fala do movimento revolucionário de mesmo nome que ocorreu no Brasil nos anos 60 e lançou nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e muitos outros. Esse filme pode ser assistido de segunda a quarta a partir das 7 da noite. No próximo bloco, a história do futuro do cinema pernambucano. Até já! Um profissional imprescindível ao cinema, o montador. Também nessa função, Pernambuco tem novos e promissores talentos. Ator, diretor, roteirista, montador, produtor. Aos 23 anos, Alan Tonello é o que se pode chamar de profissional multitalento. Como ator, Alan Tonello integrou o elenco do longa Tatuagem, de Hilton Lacerda, um dos principais nomes da retomada do cinema pernambucano. Também fez vários curtas em parceria com outros realizadores. É o caso do curta Nascido Rei, que Alan montou. O vídeo foi exibido no Festival de Cinema Universitário de Sergipe. Merece destaque também o curta Sanches, um pseudodocumentário que ele produziu, dirigiu e montou. Sanches venceu a Mostra de Cinema Universitário, realizada no Recife em 2011. Por que você está dentro dessas coisas especiais também? Eu? É. Fale. Eu gosto de você, é isso. Eu gosto muito de você. Alan Tonello é aluno da primeira turma de cinema da Universidade Federal de Pernambuco. Como a maioria, entrou no curso disposto a experimentar, mas foi como montador que Alan se sentiu mais à vontade. Eu sempre tive uma relação muito próxima com tecnologia, etc. E por gostar muito dessa coisa da linguagem cinematográfica, de construir uma narrativa com as imagens, com os vídeos e tal, e ter essa mesma relação próxima com tecnologia, eu acho que isso me trouxe mais por esse apego a uma ilha de edição. Porque uma ilha de edição não é uma coisa muito fácil de lidar para algumas pessoas, sabe? Porque é uma coisa muito solitária. Apaixonado pelo que faz, Alan tem buscado aprimorar a formação fazendo estágios em produtoras e cursos técnicos com profissionais de cinema. Nas experiências dentro e fora da universidade, ele já reconhece um traço comum aos trabalhos que desenvolve. Eu me considero muito quieto. Eu não costumo fazer montagens desse tipo, com coisas muito longas, sabe? Eu sou de uma geração que assistiu muito MTV, né?
Assisti muito videoclipe, aquela loucura de montagem rápida e cada vez mais é assim. E sendo muito inquieto também, eu acabo tendo puxando para esse lado, assim, sabe? De ter uma montagem mais rápida e tal. Mas, e ainda assim, quando eu quero fazer um plano, digamos, fixo, que não mude muito de um ângulo para outro, eu costumo colocar movimentações no próprio plano, movimentar a câmera um pouco, sabe? Para não ficar aquela coisa muito parada. E particularmente Alan também foi meu aluno nas disciplinas de montagem e de pós-produção e sempre se mostrou uma pessoa muito afim. Assim, cada exercício ele fazia, e um dos exercícios fazia com muito cuidado, e um dos exercícios de montagem que eu destacaria foi o corpo líquido, que não era simplesmente um exercício da técnica, tinha um conceito por trás. E a técnica também estava muito bem realizada, então exatamente, é uma formação teórica, uma série de repertórios que ele adquiriu ao longo do curso, né? E uma boa preocupação em fazer as coisas bem acabadas. As pessoas que normalmente são multi-talented, assim, que têm vários talentos, elas correm o risco de se perderem, assim, não se fixarem em nada. Mas eu acho que Alan vai fugir a essa regra porque ele é uma pessoa bastante organizada, bem disciplinada, então ele tem muita noção de prazo, de tempo, o que ele vai cumprir, o que ele não vai cumprir, e se ele não vai cumprir, ele diz. Então, essa outra característica dele vai ajudá-lo no sentido de ter foco para realizar aquilo que ele acha que vai ser melhor para ele no momento. Perto de concluir o curso de cinema, Alan Tonello aposta na geração que vem por aí. Se depender da gente e dessa galera que está vindo agora, vai ter uma geração muito legal vindo por aí. Vão sair muito bons produtores, bons roteiristas, bons diretores de fotografia, sabe? Eu acho que vai ser uma geração muito legal, essa do curso de cinema. E a gente fica por aqui. E se você gostou do nosso programa, siga também a nossa página no Facebook, facebook.com/cinema11tvu. A gente volta na próxima semana. Até lá! É a onça Caetana? É a onça Caetana? Ou é a crítica fazendo cobrança? É a repressão ministerial? Ou é a esquerda oficial? Cultura amordaçada. Abaixo o imperialismo cultural. Escrever, viver, escreviver, escrevivendo, cinevivendo. Lutar com Super 8 é a luta mais vã.